Boa noite, estamos começando mais um Roda Viva. Esse programa é transmitido ao vivo pela Rádio Cultura AM e pelas TVs educativas do Piauí, Ceará, Porto Alegre, Espírito Santo e TV Cultura de Curitiba. E ainda é retransmitido pelas TVs educativas do Mato Grosso do Sul e da Bahia. O convidado do Roda Viva desta noite é o presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Fará. Você que está nos assistindo pode fazer perguntas pelo telefone 252-6525, que a Carla, a Yara e a Bernadette estarão anotando suas perguntas. Para entrevistar Eduardo José Fará, convidamos os seguintes jornalistas: Michel Lohans, diretor de redação de esportes da TV Bandeirantes; Mário Sérgio Venditti, repórter especial da revista Placar; Ailton Fernandes, repórter do Jornal da Tarde; Nelson Nunes, editor adjunto, editor de esportes da Gazeta Esportiva; Roberto Avalone, diretor de esportes da TV Gazeta e repórter especial do Jornal da Tarde; Gustavo Assunção, editor de esportes da TV Cultura; Flávio Gomes, editor adjunto de esportes da Folha de São Paulo. Na plateia assistem o programa convidados da produção. Eduardo José Fará é advogado e nasceu em Campinas há 54 anos. Foi presidente do Guarani, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva e diretor administrativo da CBF na gestão Otávio Pinto Guimarães. Eleito para a presidência da Federação Paulista há 2 anos, Fará prometeu durante a campanha fortalecer os clubes do interior. Coincidência ou não, em 88, o Guarani de Campinas foi um dos finalistas. E agora, no atual campeonato, o São José de São José dos Campos também aparece como um dos candidatos ao título de campeão paulista. Bem, presidente Fará, pelos resultados, os seus objetivos parece que foram atingidos. Mas agora na final, com um clube do interior, os 2 jogos finais serão disputados no Morumbi, aqui na capital. Tem alguma certa incoerência nesse regulamento ou não? Muito boa noite aos companheiros dirigentes do futebol de São Paulo que aqui estão, meus companheiros de diretoria, meu vice-presidente Antônio Gebran, Rubens Aprobato Machado, senhores que fazem a comunicação desportiva desse estado. Não há incoerência. É, aliás, mais uma motivação para que os clubes do interior acreditem em si mesmos e façam investimentos patrimoniais, colocando seus estados em condições de disputa de final de campeonato. Nem os clubes do interior ainda acreditaram na possibilidade de disputarem finais de campeonato. Mas eu tenho absoluta convicção que a partir de agora teremos estádios de 30, 40 mil torcedores no interior, como são os estádios do Guarani, Botafogo e América de Rio Preto e de Limeira, Internacional, e consequentemente São José, agora chegando à final, há de construir um estádio à altura de disputar títulos. Muito bem, nós vamos fazer uma rodada inicial, cada jornalista faz uma pergunta e daí em diante a palavra está livre. Vou começar com o Michel. Presidente, o senhor ainda há pouco me perguntou que nota eu daria ao Campeonato Paulista. Eu gostaria de saber que nota o senhor daria ao Campeonato Paulista organizado pelo senhor. Eu daria uma nota por volta de 7, 7,5. Não haverá nunca um campeonato que atenda efetivamente os interesses de todos os clubes de futebol. Uma porque se dirige com muita emoção. Outra porque o regulamento, a partir de um determinado momento do campeonato, passa a ser um carrasco do clube. A gente começa com 22 clubes alegres, contentes. Na sua metade teremos aí 10 ou 12 clubes contentes, depois teremos 4 e agora teremos apenas 2. E a partir de domingo teremos apenas um clube efetivamente contente. É lógico que o clube que chega à final ou semifinal também continua contente. O futebol é regido por emoções. O Palmeiras, por exemplo, estar fora desse campeonato não deixa de ser desportivamente uma injustiça. Mas na prática, na efetiva execução do campeonato, eu entendo que o Palmeiras perdeu para si mesmo, porque disputou 8 pontos na terceira fase, ganhou apenas 4, enquanto o Bragantino ganhou 6. Essa foi exatamente a situação de Palmeiras do seu grupo. Mário Sérgio Venditti. Presidente, o senhor há 2 semanas aproximadamente recebeu 2 telefonemas com ameaças. Por que essas ameaças? O senhor angariou muitas inimizades durante a sua gestão e o senhor já tem alguma suspeita de quem fez essas ameaças? Teriam sido os juízes que estão afastados do quadro de ápice da Federação Paulista? Não, eu sinceramente não recebi qualquer tipo de ameaça. Aconteceram algumas ameaças a companheiros de diretoria, o que naturalmente atinge a mim.
São ameaças naturais. Como existem clubes de descontento em um determinado momento do campeonato, existem elementos profissionais que em outras épocas trabalharam e agora não estão sendo utilizados pelo futebol. Não existe lista negra ou mal, ou árbitro honesto ou desonesto. Esse é um problema absolutamente circunstancial. O que nos interessa é a convocação do árbitro para apitar com competência. Nós discutimos apenas a situação de competência do árbitro na atualidade do futebol. E ele é afastado simplesmente por essa razão. As listas negras acontecem por culpa dos próprios árbitros. Mas nós estamos muito contentes nessa área. A arbitragem de São Paulo hoje, sem dúvida nenhuma, é a melhor do país e uma das melhores do mundo. E com relação ao Romualdo Filho, que apitou a Copa do Mundo e não apita mais o futebol paulista? O Romualdo é um árbitro de competência internacional, haja visto que já apitou um final de Copa do Mundo. Mas a comissão de arbitragem é como o técnico Sebastião Lazzaroni. A eles compete convocar os jogadores e a comissão compete convocar os árbitros. Entenderam de não utilizar o Romualdo, que é meu amigo particular, e eu respeito essa posição da comissão. Não existe um veto seu, assim, digamos? Não há veto. Muito pelo contrário. Quando surge convites para o Romualdo apitar em outros estados, nós temos indicado o Romualdo. Eu considero um grande árbitro. Ailton Fernandes. Doutor Fará, eu queria mudar um pouco a área, falar em CBF e lembrar o seguinte: na campanha do Ricardo Teixeira, o senhor foi uma das pessoas que mais batalhou pela candidatura dele e até trouxe ele aqui para uma entrevista coletiva no prédio da Federação, onde naquela época o senhor contou para a gente, para todos os jornalistas, que São Paulo teria finalmente a voz ativa na administração do futebol brasileiro. Que São Paulo teria cargos, tipo chefe da delegação, até o senhor teria sido indicado e passou a bola para o Adilson Monteiro Alves. E hoje a gente está vendo que São Paulo não tem sequer um jogador na seleção brasileira. O que aconteceu? O senhor foi traído ou tudo o que o senhor falou não passou de balela? Fará, só aproveitando a pergunta do Ailton, Pedro Lima, do Jardim São Paulo, pergunta se o senhor faz parte de algum movimento para mudar a CBF para Brasília. O senhor é a favor ou contra essa mudança? E o Milton de Santana, o que o senhor vai fazer contra a cariocagem da CBF? Bem, quando apoiamos o Ricardo Teixeira, nós o apoiamos como um empresário bem-sucedido, um jovem interessado em fazer uma administração séria. Jamais o apoiamos com a pretensão de fazer convocação de jogadores. Nós entendemos que o treinador da seleção brasileira é um homem da confiança do presidente da CBF. O que nós vamos fazer e devemos fazer é criticar o treinador e pedir até a sua substituição, se necessário for, a partir do momento que ele convoca 24 jogadores que, no entendimento dele, Lazzaroni, são os melhores do país, e ele não apresentar um trabalho compatível com essa convocação. Nós não temos a pretensão e não teremos nunca de influir na convocação desse ou daquele jogador. Nós não fazemos parte do shopping center italiano. Nós administramos futebol com um espírito absolutamente desportivo. Não queremos vender jogador de nenhum time de São Paulo. Nenhum time de São Paulo me pediu para vender jogador. O técnico da seleção brasileira está querendo vender um Não jogador? existe naturalmente... Quem disse isso, dá licença, quem disse isso foi o presidente do Atlético Mineiro, Alfonso Paulino, dizendo que a seleção brasileira realmente hoje é um shopping center e que muitos jogadores estão sendo convocados para serem vendidos. Agora, isso não vende agora, hein, presidente? Não, mas eu ia exatamente por esse caminho esclarecer que já é uma prática natural no futebol mundial e brasileiro um pouco mais, com incidência um pouco maior. O que eu quero deixar claro é que São Paulo não tem esse tipo de pretensão. Não sei se está acontecendo lá. De acordo com informações que recebi da imprensa que acompanhou a seleção brasileira, no hall do hotel que estavam hospedados havia 40 intermediários tentando vender jogadores. Também acompanhei. Então eu entendo que a CBF precisa, antes de mais nada, autoridade. E eu espero do presidente Ricardo Teixeira autoridade. Que o presidente fale como presidente, que o diretor fale como diretor e que o treinador fale como treinador. E que saiba que ele é pago pelo torcedor de futebol. Ele recebe seu salário, deve recebê-lo em dia para prestar um bom trabalho ao futebol brasileiro. Não sei se o Lazzaroni atenderá aos interesses do futebol brasileiro. Até agora, não. Nelson. Fará, quando você votou, ou pelo menos apoiou o Ricardo Teixeira, você tinha a opção de apoiar a candidatura do Nabi Abichedi. E você sempre defendeu
a força, a maior participação do futebol paulista a nível de decisão na CBF. Por que você não apoiou o Nabi, se na Copa de 86 no México, eu cansei de te ver ao lado do Nabi, fazendo parte inclusive de um esquema de mordomia que a CBF arrumou naquela Copa? O que teria acontecido com você e o Nabi para que houvesse, na época da eleição, essa dissensão tão forte? Bem, eu vou pegar pelo meio da sua pergunta, porque o Nelson realmente é um rapaz muito competente, nós realmente nos encontramos, almoçamos num restaurante vizinhos, em mesas vizinhas, e eu nunca usufruí de mordomia ainda no futebol brasileiro. Talvez venha a usufruir em determinado momento. Eu acompanho futebol porque gosto de futebol desde 1948, quando o Guarani disputava a segunda divisão. Mas sempre com mordomia própria e de acordo com a minha possibilidade de mordomia. Fui ao México como diretor administrativo da CBF, fizemos um trabalho que resultou no menor gasto em termos de seleção em todos os tempos. Você sabe que eu lutei muito para que os gastos se concentrassem absolutamente no necessário. Entendo que o Nabi fez uma administração, em termos administrativos em São Paulo, razoável, e entendo que ele fez uma má administração na CBF. Razão porque divergimos. E no momento que divergíamos, eu não pude ver no Nabi uma reeleição tranquila e sequer assegurada. O Nabi, naquele momento, não teria mais que 4 ou 5 votos, se tanto. E como disse anteriormente, o Ricardo representa uma mentalidade administrativa mais jovem, que está chegando, e tem um handicap que alguém tenta colocar como defeito, mas eu entendo realmente uma qualidade, que ele é genro do João Avelange. E um homem, sendo genro do presidente da FIFA, se não venha merecer nenhum tipo de benesse, que espero que não venha a receber, há de merecer, no mínimo, um atendimento compatível com os maiores países do mundo. E o Ricardo Teixeira começa uma administração excelente na CBF. Para você ter uma ideia, à volta dessa excursão, o caixa da CBF é da ordem de 1,5 bilhão de cruzeiros ou de cruzados novos. 1,5 milhão de cruzados novos. Ele poderá pagar o salário do Careca, do Miller, do Giovani, que agora é jogador do Bolonha, e outros salários que você sabe são milionários desses jogadores que estão sendo convocados do exterior. Não se pode fazer futebol com o chapéu na mão. Futebol hoje é um esporte caro, tão caro quanto o tênis, tão caro quanto o basquete, o vôlei. Há que se pagar salários elevados, viagens são caras, os hotéis 5, 6, 7 estrelas são caríssimos. Então ele precisava de caixa. Agora, não sei se vale a pena levar uma seleção para a Europa, correr os riscos que correu para fazer esse caixa, não sei. Talvez eu não fizesse, mas tem que se respeitar a mentalidade que ele introduziu na CBF para que tenha condições de cobrir essas despesas. Porque ele pegou realmente a CBF numa situação muito difícil em termos de dinheiro. Qual a situação, exatamente? Na época, deficitária. De quanto? De quanto exatamente eu não sei, o balancete estava mais ou menos zerado, mas ele alegava um déficit da ordem de 200, 300 mil cruzados novos. E como que surgiu isso daí? Isso precisaria analisar o balanço todinho da administração anterior. Mas, logicamente, dentro das despesas... Você trabalhou na administração anterior, né? Quando eu saí, tinha 80 mil cruzados novos em caixa. Mas não havia ainda as despesas de seleção, de viagem, seleção de juniores. Isso é muito difícil eu poder dar, assim, informações detalhadas. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o Otávio Pinto Guimarães pode ter qualquer tipo de defeito, mas é um homem da maior seriedade. Mas bater na madeira, né, Fará? Não, foi 18 Otávio anos. Pinto Guimarães bater na madeira. Tudo né? bem, eu entendo o seu ponto de vista, mas em termos de honorabilidade, ele foi 18 anos presidente da Federação Carioca e ele saiu de lá morando num apartamento de 2 quartos. É um homem pobre, é um funcionário aposentado do Banco do Brasil e um homem muito sério. Fará, para fechar essa primeira rodada, o Flávio Gomes. Presidente, é mais ou menos consenso de que um campeonato de turno e retorno, com pontos corridos, é o campeonato mais justo. Por mais que os outros torcedores de times que não sejam o Palmeiras estejam contentes, a desclassificação do Palmeiras foi uma grande injustiça nesse campeonato. Eu queria saber quem é o gênio matemático que cria essas fórmulas de campeonatos com turnos, retornos, octogonais, hexagonais, ou se é a federação que propõe esses campeonatos para os clubes aprovarem. Você vai me dizer que o Conselho Arbitral aprova esses campeonatos. Mas quem é que cria esses torneios fantásticos que a gente tem? Não, em primeiro lugar, eu não vou dizer a você quem fez ou quem não fez, porque eu, por hábito, assumo, junto com os clubes.
Esse negócio de dizer herdei, herança maldita, não faz parte do meu vocabulário. Primeiro. Segundo, o mesmo espírito que leva os homens que organizam Fórmula 1 a fazerem circuito misto, a fazer corrida de rua, a querer agora parar 30 segundos na primeira vitória, 60 segundos na segunda, assim por diante. Mas não vingou. Por que isso? Porque a partir do momento que em Fórmula 1 o cidadão tem uma máquina muito superior ao segundo, ele tem que criar alguma coisa possível de tornar competitiva aquele tipo de disputa. Mas no futebol propriamente, eu não faço 2 turnos e os clubes não aprovam nenhum projeto de 2 turnos, ida e volta com 18 ou 16 ou 20 ou 22 clubes, porque atualmente é impossível no Brasil. Por que impossível? Porque você precisaria, no momento, para fazer um campeonato com 2 turnos, jogando 20 clubes, ida e volta, todos contra todos, 6 meses jogando quartas e domingos. E é impossível. Haja visto que nós estamos entrando no dia 2 de julho agora, invadindo já o calendário da Mas isso porque o CBF. senhor inchou o campeonato. Copa O campeonato América. podia ter 16 clubes tranquilamente. O senhor vai deixar a federação com 24 clubes do Campeonato Paulista. Não, eu não enchei. Se você pensar em inchar, você vai chegar à conclusão que uma empresa do porte de uma multinacional não devia ter 10 mil funcionários. Diferente. Devia ter só 4 mil. Que uma faculdade ou uma cidade universitária devia ter só 200 alunos. Diferente. A qualidade de um campeonato ela é inversamente proporcional ao número de clubes que disputam. Eu não acho que a qualidade se conserta com subtração. Eu entendo que a qualidade se corrige com racionalização. Mas, presidente, Por que não 2 grupos? Por que não 4 grupos? presidente, de qualquer forma, os clubes paulistas estão enfraquecendo, né? Porque nenhum jogador paulista foi convocado para a seleção brasileira, à exceção dos estrangeiros, né, que estão jogando lá na Itália. E a qualidade do futebol, portanto, decaiu, mesmo o senhor tomando providências para que o campeonato fosse mais. E nessa década, São Paulo ganhou apenas um título, né? A nível São Paulo, brasileiro. em 86. Nos últimos 18 anos, a seleção brasileira, que menos jogadores levou de São Paulo, levou de 8 a 12. E não ganhamos nada também. Não quer dizer que os jogadores de futebol de São Paulo sejam tão ruins. Talvez o técnico seja tão bom. Agora, eu acho que o Flávio... Vamos teve aguardar. eu acho que o Flávio teve uma pergunta realmente importante sobre como fazer um campeonato sem inchar tanto. Agora, rola na federação uma proposta que foi copiada da revista argentina Eu Gráfico. Porque a Argentina, quando adotou essa fórmula, teve renda de até $1 milhão, que poderia solucionar a falta de tempo e racionalizar, como o senhor disse, que seria o campeonato metropolitano, com 10 clubes, o campeonato do interior, com 10 clubes. Então já teria um título, campeão metropolitano, não seria um torneio inútil. Campeão do interior, não seria um torneio inútil. E depois o estadual, com os 3 primeiros classificados desse metropolitano e do interior. Por que não se faz isso? Qual é a resistência? Existe uma resistência política quanto a essa ideia? Não, nós começamos exatamente a fazer isso. Se você analisar friamente, você vai notar que nós temos 12 clubes na área semi-metropolitana, o que é o caminho para a metropolitana, e temos o outro grupo interiorano. Mas e já seria um fizemos isso em 88. Agora veja bem, Valone, presta atenção, você que é um estudioso. O João Avelange é considerado um bom presidente na FIFA. Foi tricampeão. Então é um bom presidente na FIFA. Da CBD. Na FIFA. Ele abriu a Oceania, ele abriu a África, ele abriu tudo. E ele pegou com 14 clubes a Copa do Mundo. Ele tem 24 hoje. Eu não leio nada dizendo que o João Avelange está inchando a Copa do Mundo. Mas é diferente E não do torneio ultrapassa 30 regional. dias. É diferente do torneio regional, onde o Rio, por exemplo, tem a Taça Guanabara, a Taça Rio. O basquete tem o campeonato metropolitano, o campeonato do interior e o estadual. Eu acho que seria uma forma muito mais racional de nivelar as equipes e todo mundo teria a chance de ser campeão estadual, mas já com o título rolando. E não, então, assim, não teríamos torneios inúteis. Não, talvez a melhor solução seja um campeonato com grupos, porém ida e volta. Talvez. É o nosso pensamento para 90, a preparação de um campeonato com grupos, jogando apenas nos grupos ida e volta. Já tenho consultado a maioria dos presidentes, principalmente do interior, porque o interior está muito preocupado em fazer campeonatos racionais. Não se equivoquem que o interior não prejudica o futebol de São Paulo. Muito pelo contrário. O interior acata a maioria dos projetos que atendem aos interesses do futebol de São Paulo. O que eles não querem, e nós também não queremos, é marginalizá-los. Você não pode pensar no futebol brasileiro, e de São Paulo principalmente, com Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes. A segunda divisão de Portugal tem 40 clubes.
E você vê que o Sport, que é uma potência em Portugal, esteve às portas da falência. Você não acha que o torcedor palmeirense, por exemplo, se acha um tanto quanto enganado nesse ano? O cara foi lá 23 jogos, viu o time dele ganhar todos, chegou numa fase, perdeu um e estamos fora. Quer dizer, eu me sentiria enganado. Eu acho que você se sentiria enganado. A grande maioria dos torcedores palmeirenses se encontram nesse estado de raciocínio. Eu não estou enganado, não sou palmeirense. Não, pensar que sim. Mas eu não penso assim, porque o torcedor está emotivamente raciocinando. E eu tenho que raciocinar com a razão. Para mim é tão importante que chegue o São José quanto o Palmeiras. Agora, se eu pensar apenas em comercialização do campeonato, é uma pena que o Palmeiras não tenha chegado. Presidente, aproveitando a pergunta do Flávio a respeito do Palmeiras, o senhor já disse que o Palmeiras cometeu alguns erros que provocaram a sua desclassificação. Quer dizer, o time contrata bons jogadores, forma um elenco de primeira qualidade, é primeiro em número de pontos, ganha a taça dos invictos, tem a defesa menos vazada, é primeiro nas arrecadações. Quer dizer, quais foram os erros que o Palmeiras cometeu, na sua opinião, presidente? Na minha opinião, o Palmeiras vive um momento de pressão, o que é natural, porque é um clube do porte do Palmeiras, com conquistas internacionais e nacionais significativas, ele está ansioso pela conquista do título. Então foi jogar, por exemplo, com o Bragantino, para ganhar a Taça dos Invictos, que é da maior relevância para o futebol de São Paulo, mas eu entendo que gastou combustível exageradamente. E no estádio que não existe a mínima condição de se praticar futebol, Aí não entra na área patrimonial, precisamos distinguir a área desportiva da patrimonial. Depois nós podemos discutir o estádio. Mas a federação São Paulo provou que lá era possível vencer, né? Mas a federação precisa zelar pela segurança da torcida também, porque lá é um verdadeiro alçapão. Não houve uma única briga, veja bem, há que se raciocinar, primeiro o que significa a situação do Palmeiras, depois o que significa a situação do São Paulo. Por exemplo, o São Paulo foi jogar em Bragança e não houve briga. Por quê? Porque o São Paulo, nessa última década, aproveitando a linha de raciocínio do Alvalano, que eu concordo, ganhou muitos títulos. E quando não ganhou, disputou os títulos. O Palmeiras não. O Palmeiras tem que comparar na época do Corinthians, até 77. Então, está sob pressão. O dirigente moderno, hoje o dirigente do Palmeiras é um grupo de homens modernos. O Facchini é um excelente presidente, o Márcio Papa é um excelente dirigente. Todo o grupo diretivo do Palmeiras está imbuído de fazer uma equipe a médio prazo. Mas aconteceu um fenômeno no Palmeiras. Mudou e deu certo muito rapidamente. Só que o doente, há 13 meses tomando canja, foi comer feijoada no Agora, dia. Fará, você percebe que essa forma de campeonato tua... Minha não. Você do diz que futebol de São assume Paulo. Eu assumo, lógico. Nossa, então. Você percebe que essa fórmula permite a aberração de que a final vai ser disputada sem que um dos 3 clubes que mais investiram esteja disputando, que foi o Palmeiras, a Portuguesa e o Guarani. Quem mais contratou, quem mais investiu, quem mais trouxe jogador está fora. Mas você analisando por essa mesma linha, os 2 melhores campeonatos de São Paulo nos últimos 20 anos aconteceram em 77 e 78. Em 78, 79, Guarani e Ponte Preta deveriam receber o título de campeão. Quando não foi o Guarani, foi a Ponte Preta que chegaram com o maior número de pontos. E ganharam o título de Corinthians, São Paulo, etc. A injustiça da fórmula, desportivamente falando, só se corrige com turno e retorno. Mas para turno e retorno, há que se ter um calendário adequado para a circunstância brasileira. Nós não temos que copiar calendário na Europa. Nós temos que fazer um calendário próprio, nacional. Mas há uma interdependência com a Sul-Americana, há uma interdependência com a FIFA, com o COI, com todos os órgãos internacionais. Então nós temos que dar tempo ao tempo. Vamos corrigir aos poucos, racionalizar. É a solução para o futebol brasileiro. A forma de disputa do campeonato de 90 pode ser idêntica a essa desse ano? Não, não será nem parecida se depender de mim. Vou submeter aos clubes. Bom, nós estamos Eu acho que tem que mudar. Há que se inovar também, porque o que fizemos foi bom, mas não é o ideal ainda. Então, nesse sentido, doutor Fará, foi um retrocesso a suspensão por 2 anos do rebaixamento, né? Eu entendo que não, entendo que teve defeitos. Mas nós temos hoje em São Paulo, dos 22 clubes, pelo menos 20, ou 19 ou 21, com superávit e tranquilidade para montar a equipe em 90. Então, nesse Todos aspecto... os clubes têm condição hoje melhor. Mas tirou um pouco da motivação em alguns pontos do campeonato. Nós entendemos que aconteceram erros. Não é o melhor campeonato, tanto não é que vamos mudar. Nesse aspecto, o rebaixamento vai voltar? Deve voltar ou vai voltar? Deve voltar racionalmente. Fará, além do regulamento, um momentinho só, Michel. Além do regulamento, outra preocupação dos telespectadores, como o Newton de Oliveira,
é sobre evasão de renda, Milton de Oliveira da Vila Estéreo. Como o senhor explica no jogo São Paulo e Bragantino, no sábado tinha 47 mil pagantes e a renda deu 209 mil cruzados. 219 mil. 219 mil cruzados. E no jogo Corinthians e São José tinha 43 mil pagantes, um público menor, e a renda foi de 230 mil cruzados, uma renda maior para um público menor. Eu vou até ajudar esse telespectador que faz essa pergunta, eu sei que ele está preocupado com as coisas do futebol. Não é por aí que há que se encontrar a evasão. Isso é que houve mais numeradas no jogo do Corinthians, por razões até estranhas, do que aconteceram no jogo do São Paulo. Não tão estranhas, porque os são paulinos têm a posse de muitas cadeiras cativas. Então, o mesmo preço que paga numa arquibancada, paga na cativa o torcedor do São Paulo. A evasão por outro caminho, a invasão e evasão. Mas nós corrigimos muito isso, felizmente. O público que estava no sábado, no jogo São Paulo e Bragantino, surpreendeu até nós, dirigentes da federação. Mas é exatamente o que lá estava. E a média de preço, que no jogo do Corinthians foi 5,80 centavos, no jogo do São Paulo foi menor que 5 cruzados, porque ele teve menos numerada. Aí não houve evasão de rendas. Eu acho que com adeus palestrino, o Michel. Com adeus palestrino, com adeus corintiano, então eu acho que a grande pergunta seria o seguinte: o maior vexame da seleção brasileira ao longo dos tempos, porque na verdade fomos goleados por 7-1, 2-1 da Suécia, 4-0 da Dinamarca, que o Tião Lazzaroni disse que era um futebol alegrinho, como o Zagallo disse da Holanda, do Cruyff, do Nesk, né? 1-0 com a Suíça e 0-0 com os reservas do Milan, sem o Gullit. O seguinte, o senhor disse: não sei se o Lazzaroni vai ser o ideal. Se ele não é ideal, aponte. Seja agora o esportista fará. Quem é que resolve o negócio na seleção brasileira? É isso, eu estou muito à vontade. Se entregassem a mim a seleção brasileira, já, o meu supervisor chama-se Tele Santana. Mestre Tele Santana. E o meu técnico chama-se Carlos Alberto Silva. Essa seria a dupla. Eu nunca entregaria a seleção a um único homem. Como não se entrega a CBF a um único presidente. Como você continuaria com o Eurico Miranda, de diretor de futebol? Não, o Eurico Miranda é um dirigente competente, foi escolhido pelo Ricardo Teixeira. Eu escolho a minha equipe, o Ricardo Teixeira escolheria a dele. Eu aqui em São Paulo tenho a minha equipe. Meu maior respeito ao Eurico Miranda, nada contra, mas não sei se ele seria meu diretor de futebol. Eu não gosto nem de diretor de futebol na CBF. Eu teria um departamento técnico. Diretor de futebol eu convidaria à época de seleção só. Presidente, nessa não sei linha, quem. O senhor, a semana passada, eu vi uma entrevista sua, dizendo que iria ao Rio para conversar com o Ricardo Teixeira a respeito da seleção brasileira. E que se o senhor não fosse chamado, o senhor iria por sua conta para cobrar dele algumas providências. O senhor acha que a seleção está num caos assim, total, e que precisa de uma intervenção, o Ricardo Teixeira não está administrando bem a seleção? Não, sinceramente não. Não acho que é um caos ainda. Conversei hoje por 1 hora com o Ricardo Teixeira. E dizia ele que havia algum descontentamento em São Paulo, inclusive por parte da imprensa, com a não convocação de jogadores de São Paulo. E dizia ainda ele que o Bismarck, que fez um péssimo campeonato carioca, e não é um especialista na posição, poderia tranquilamente dar lugar, por exemplo, ao João Paulo do Guarani. Perfeito. Eu entendo que o Marcelo do Corinthians é um jogador mais interessante para o futuro brasileiro do que o Mauro Galvão, que lá está. E poderia fazer uma série de comentários a respeito de convocações. Respondeu-me o presidente que não interferiria nunca na convocação. Então eu disse a ele que restava a ele agora a posição de presidente, de exigir do senhor Lazzaroni um trabalho compatível com esse direito que ele tem de convocar sozinho, se isso ele fez. Caso contrário, ele coloca em risco o patrimônio dos clubes, que são os jogadores. E isso São Paulo não vai pactuar nunca. Quer dizer que essa convocação atingiu frontalmente a sua administração no futebol de São Paulo? Atingiu, porque atinge os clubes de São Paulo. A partir do momento que a convocação gera descontentamento nos clubes de São Paulo, atinge o futebol de São Paulo. Se eu for compelido a virar oposição ao Ricardo Teixeira, representando o interesse dos clubes de São Paulo, eu virarei no mesmo dia, porque eu tenho o dever de representar os interesses dos clubes. Eu, circunstancialmente, sou presidente da federação, mas não sou o dono da federação. Eu tenho que fazer o que os clubes querem. Como é que você viu esse boicote da torcida baiana à Copa América? Não sou favorável a esse tipo de providência. Eu entendo que o presidente da Federação Baiana
deva tomar uma posição contrária ao atual estado de coisa da seleção, mas deve até prestigiar a seleção. O boicote não é construtivo. Aliás, Eu não pactuo com esse tipo de mensagem. aproveitando esse gancho, só aproveitando esse gancho. O fato de o Campeonato Paulista ter invadido um pouco o calendário da CBF não seria uma justificativa para a não convocação de jogadores do São Paulo, no caso? Não, porque nós conversamos e fizemos uma reunião demorada com o diretor de futebol da CBF. O campeonato era para terminar no dia 9 de julho. Mas começa sábado, né? O Copa América começa sábado e o Campeonato Paulista termina no domingo. Não, mas eu vou responder a você. O campeonato era para terminar no dia 9 de julho. Atendendo uma solicitação do diretor da CBF, nós vamos encerrá-lo no dia 2 e teríamos encerrado no dia 25, não for a greve geral de São Paulo, que perdemos uma rodada, e o problema da Sunab, quando perdemos 2 rodadas. Esta é a razão de estarmos invadindo o mês de julho. Não é a vontade de São Paulo. Foram circunstâncias sumamente atenuantes que nos levaram a isso. Agora, voltando ao assunto do CBF, você disse agora há pouco que considera uma virtude o fato de o Ricardo Teixeira ser genro da Avelange, quando muita gente acha que é um defeito. Muita gente não, alguns. E eu te pergunto, você acha que é um defeito ou uma virtude o Ricardo Teixeira vir de público dizer que não entende nada de futebol? E ele dirige a CBF. Eu acho uma virtude. Você acha uma virtude? Eu não tenho, circunstancialmente, que eleger um presidente da República que seja presidente experiente. Ele nunca foi. Quem lidera hoje as pesquisas nesse país não sabe nada de presidência da República. Mas ele deve ter competência suficiente para escolher uma equipe de trabalho compatível com aquilo que ele buscou. Se o Ricardo Teixeira colocar os homens no lugar certo e pessoas competentes, ele faz uma excelente administração e não precisa nem entender se a bola é redonda ou quadrada. O que ele não pode é delegar a incompetentes. Aí ele coloca em risco o futebol Mas brasileiro. é isso que está acontecendo, presidente. Está acontecendo. Eurico Miranda, mas ele ainda não tem a convicção disso. Eu tenho certeza que a partir do momento que o Ricardo Teixeira tem a convicção de que pôs pessoa errada no lugar certo, ele vai colocar a pessoa certa no lugar certo. Você acha que o Nabi Abichedi pode votar a CBF? Na gestão Ricardo Teixeira? Não sei, talvez sim. O Ricardo Teixeira é que tem poder para escolher. E a respeito do Avelange, o que ele fez realmente de prático para o futebol brasileiro como presidente da FIFA? Bem, porque a Copa do Mundo seria no Brasil, em 94 foi para os Estados Unidos. Os corintianos dizem que o João Mendonça Falcão, que foi um bom presidente de federação, esteve lá por 15 anos e o Corinthians não ganhou nenhum título. Depois veio o Zé Emílio, que é um empresário bem sucedido e um excelente presidente, administrou com muita capacidade a federação e o Corinthians também não ganhou nada. O Avelange, desde que tipo de benefício o é Avelange... presidente da FIFA e o Brasil não ganhou nada. Isso é assim mesmo. Mas que tipo de benefício ele já fez? Ele abriu continentes, ele aumentou o número de clubes na Copa do Mundo, ele transformou a FIFA hoje num país. Praticamente a FIFA é um país dentro de outro país. Tem autossuficiência, tem muito dinheiro, abriu espaço para ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Ele fez muita coisa, vocês devem reconhecer que fez. Mas... Não seria o futebol brasileiro especificamente. Agora, eu até pediria licença ao Volpi para um momento de reflexão. Porque eu acho que aqui ninguém tem obrigação de ser bairrista. Eu acho que a gente sempre reverenciou os grandes talentos. Eu acho que a seleção brasileira deve ser formada pelos talentos emergentes do Brasil, ou de fora, no caso o Careca, que é um centroavante fora de série. A gente discute, bom, poderia ser o João Paulo. Poderia, mas seria o João Paulo um Mané Garrincha? Seria um jogador fora de série? Também não é lá essas coisas. Poderia ser o Bernardo, que desfalcou o São Paulo, o alemão que foi por lugar dele, o alemão que teve 40 dias de hepatite e tal. Agora, quem é o craque fora de série? Eu até acho que o Edu merecia uma chance, mereceria uma chance. Agora, quem é realmente o grande craque que ficou ausente? Em outros tempos a gente falava, faltou de Djalma Santos, seria um absurdo. Faltou o Julinho, o Pelé, nem se diga. Mas quem é o grande craque do futebol paulista acima de qualquer suspeita? Sinceramente, eu fiz a mesma pergunta hoje. E concordo com a sua pergunta e não tenho resposta. Mas eu diria que talvez, politicamente, e quando se fala politicamente, não é só a política propriamente dita, há a política desportiva, o terceiro goleiro pudesse ser de São Paulo e não ia causar nenhum mal à seleção. Poderia ser. Não ia fazer nem bem, Agora, nem você mal. Poderia tem ser. alguém em São Paulo que está efetivamente faltando à seleção? Não tem. Como não tem nenhum carioca que está salvando a seleção, ou nenhum baiano, nós estamos carentes de jogadores. Os bons foram buscar lá fora. Careca, esse Emílio Romário, Giovani, são jogadores hoje que realmente se destacam. E eu entendo até que a convocação é de boa para ótima. Talvez tenha faltado alguma habilidade
política desportiva. Doutor Fará, eu queria retomar só a pergunta de um telespectador em relação ao boicote da Copa América, puxando por um outro lado da conversa. São Paulo, o senhor como presidente da federação, em nenhum momento pensou em trazer uma dessas chaves para São Paulo? Não, não pensei, não gosto da Copa América, ela não gera nenhum resultado positivo para o futebol brasileiro. Eu entendo que se nós ficássemos fazendo preparação durante o mês todo seria muito mais produtivo para eliminatórias. Não será uma Copa rentável, ela será deficitária, mas o Brasil não tem nada com isso, é um problema da Sul-Americana. Mas realmente a Copa América foi acertada na administração anterior. Isso não significa que a administração anterior errou. Entendiu que trazendo a Copa para cá é uma forma de melhor relacionamento com os países sul-americanos, agrada o Nicola Leoz, que é o presidente da Sul-Americana, e chama a atenção até da FIFA para o momento brasileiro. Talvez traga algum resultado em termos de organização, eu espero que traga. Mas para a seleção propriamente dita, eu não sou favorável à Copa América. Agora me parece, Michel, que vê Copa do Mundo desde 66, né, Michel? 62, por aí e tal. E eu acompanho a Copa do Mundo pelo rádio desde 50, mas ao vivo desde 74. Então ficou pairando uma pergunta no ar. Mas se o Lazzaroni convocou, fez uma convocação de boa para ótima, por que criticar tanto o Lazzaroni? É que é inconcebível um técnico classificar a Dinamarca, que teve uma brilhante performance na Copa do México, de futebol alegrinho, como o Zagallo fez na Holanda. Então a gente corre o risco aqui de queimar a língua. Daqui a pouco o Brasil ganha a Copa América, ganha as eliminatórias, ganha a Copa do Mundo, que não seria nenhum absurdo. E aí o Tião Lazzaroni fica o herói Sebastião Lazzaroni. Então onde estava o erro? Acontece que o Feola, que não foi nenhum grande técnico, também foi campeão do mundo. O erro está no método. O erro está no desconhecimento de uma Dinamarca, assim como o Zagallo fez em relação à Holanda. O senhor concorda com isso? Até o Michel poderia entrar nessa história. Não, eu acho a sua colocação perfeita. Eu entendo até que foi mais fácil para o Lazzaroni convocar. Porque se você vai construir um prédio e só existem 3 marcas de cimento, a possibilidade de erro sua é muito menor se tivesse 40 marcas de cimento. Talvez, se você não souber usar o cimento, o fato de você ter comprado a melhor marca não significa que você é um homem competente. Então ele escolheu 24 jogadores, que eu não discuto a capacidade dos 24. Eu quero saber se ele vai saber trabalhar bem com os 24. É exatamente o que eu coloquei para o presidente da CBF. Ô, presidente, essa pergunta do Avalone é uma coisa interessante. Por que o futebol brasileiro não evolui taticamente? Por que nós não temos um técnico tipo Rinus Mitchell que revoluciona o futebol? Ou não surge mais, porque o último grande revolucionário do futebol brasileiro, em termos de tática, foi um homem chamado Martim Francisco, que inventou o 4-2-4, isso nos idos de 54, né? De lá para cá, nenhum grande técnico, nenhum homem que acompanha a evolução do futebol mundial. Não temos nenhum representante nosso na Europa participando de grandes times, vamos dizer, tecnicamente. Temos vários técnicos na Arábia, nos países do Oriente, mas nenhum técnico nosso na Europa. Por que isso? Não tem... Bem, eu como vocês, nós somos jovens, uma geração... Garotões, né? Na verdade. Uma geração de garotos de 31 anos. Nós fomos a algumas Copas do Mundo. Esta desculpa que eu ouvi agora é a mais moderna. Esta é uma desculpa realmente moderna. Estamos muito atrasados taticamente em relação à Europa. Mas se nós formos ver, é verdade. Não é tão verdade assim e não há esse exagero tamanho. Há uma discrepância. O que significa isso? Se você analisar bem o que está acontecendo no atletismo mundial, você vai notar que os países mais atrasados da África estão ganhando as competições, principalmente as competições de larga distância. As Olimpíadas. Enfim, talvez o Brasil tenha cometido um erro muito grave. Um corredor, ou vários, meia dúzia de corredores. Meia dúzia é muito. Que participam da maratona e que podem ganhar uma corrida. Mas o resultado geral de uma Olimpíada, em todos os esportes, aponta a União Soviética, os Estados Unidos. Como... mas se você caminhar por aí, fica pior. Nós vamos por aí agora. O futebol é um esporte não muito representativo até nas Olimpíadas. Se formos por aí, é muito pior. Porque o que aconteceu com a Dinamarca não é tanta competência da Dinamarca, é muita incompetência nossa.
Porque já na Copa da Do Espanha, México? E do México? a Dinamarca deu de 5-1 Do México. Do México. 5-1 na Espanha. 6-1 do Uruguai. Perdeu de 6-1 do 5-1 da Uruguai. Espanha. Então não é nenhuma novidade o que está acontecendo com a Dinamarca. Agora nós começamos a passar com um trem daqui até a Dinamarca e fomos catando jogador nas estações. E aí eles chegaram lá, olha, você apresenta o Joãozinho, te apresenta o Alfredo. Alfredo, esse é o Carlinhos, aquele é o Há alguns anos Américo. atrás a gente ia lá e enfiava 5, 6 neles e não tinha essa. Mas tinha Pelé, tinha Mané. Não, alguns anos Hoje em atrás. dia, Não concordo com você, Michel. Agora, Agora, eu estou prestando aqui uma homenagem a Flávio Prado, que outro dia defendeu essa tese comigo. Que hoje em dia, É um os nossos saudosista. jogadores... O Flávio Prado é um saudosista. Um competente saudosista. Como Não, ao contrário, ele diz o seguinte, que os nossos jogadores hoje em dia precisam de um técnico competente. Porque nós não temos mais a técnica que nós tínhamos no tempo de Garrincha, de Pelé, de Djalma Santos, Nilton Santos, esses monstros sagrados. Né? Nós não temos mais esses jogadores. Eu fico muito preocupado quando se fala isso e vou dar algumas conotações que você vai concordar comigo. O Júlio César foi para a França e foi considerado um dos 5 melhores jogadores da França. O Baltazar, que não serviu para a maioria dos clubes brasileiros, é o artilheiro na Espanha. O Careca foi para a Itália e é o artilheiro, ou segundo, ou terceiro da Itália, não foi o primeiro por circunstâncias. Então, isso é muito relativo. então Michel tem razão, falta um técnico competente. Agora eu pergunto uma coisa, eu pergunto uma coisa com sinceridade, presidente, está aqui à vontade. Faça uma meia-culpa também. Eu acho que os cartolas têm culpa disso. Por quê? Porque no Brasil é tudo muito imediatista. Ou ganha, o Carabina, por exemplo, no São José, ficou invicto 14 jogos, foi demitido. É verdade. Então, qual foi o país que mais vezes chegou a uma final de Copa do Mundo? Não foi o Brasil, foi a Alemanha. 5 vezes. Por quê? Porque veio de uma escola. Em 54 era o Sepp Herberger, né? Aí, que tinha como auxiliar o Helmut Schoen, que tinha como auxiliar o Jupp Derval. Então, havia uma sequência de escola. Quem é que no Brasil admitiria um Rinus Michels, que inventou aquele carrossel holandês, vendo os círculos concêntricos de uma piscina? Ele via que preenchia todos os espaços. Vai falar isso para o Cartola do Bragantino, ou do São José, ou do Guarani, ou do Palmeiras, ou do Corinthians? Quem é que vai ter paciência de esperar um esquema tático ser desenvolvido ao ponto de se tornar imbatível? Bem, a tese é boa e a mim não atinge não, porque eu entendo que o Cartola é o grande culpado mesmo. O que falta, na verdade, é o dirigente contratar executivos competentes. Eu entendo que uma potência como a CBF, que tem a melhor mercadoria do mundo na mão, poderia ter 4, 5 executivos do maior nível internacional. Remunerados? Lógico. Perfeito. O senhor tem na federação 4 ou 5 executivos competentes? Eu ainda não tenho os 4, 5, estou fazendo caixa para isso, mas já temos 3. Nós entregamos, nós temos 3 gerências hoje. Uma gerência executiva, uma administrativa e uma financeira. Não se faz empresa com sonho e muito menos se organiza uma empresa com incompetentes. Você deve deixar ganhar para ganhar. Eu acho que o futebol, o grande defeito do futebol no Brasil é que nós fomos para a Europa cedo demais aprender física, preparo físico. Nós deveríamos ter ido aprender como se administra futebol. Nisso que nós estamos atrasados uns 20 anos. Mas como time de futebol, o Brasil, com esses 24 jogadores bem administrados, pode disputar a Copa do Mundo na Itália. Agora, eu não sei se o Lazzaroni, é isso que eu quis dizer, vou repetir, tem capacidade suficiente, espero que tenha, para dirigir esses 24 jogadores. Você falou em preparo físico, você acha que o excesso de preparo físico tolhe um pouco da técnica do jogador brasileiro? Eu acho que você não pode plantar trigo no norte e plantar laranja no sul. Talvez seja esse tipo de comparação. Eu acho que há que se dar ao jogador brasileiro, que tem um biofísico diferente do europeu, um tratamento físico adequado para o Brasil. Quando fosse disputar uma Copa do Mundo, dependendo na Itália, ou no México, ou no Chile, o preparo físico terá que ser adequado para aquele tipo de Copa do Mundo. O que nós não podemos fazer é a coisa genérica. Copiar o modelo. Fizeram assim na Rússia, vamos fazer assim no Brasil. Mas taticamente também está se copiando o modelo europeu, né? Eu não sei, o basquete brasileiro sai daqui é um dos 5 melhores do mundo, o vôlei sai daqui é um dos 5 melhores do mundo. E há uma fila de clubes europeus querendo levar jogador do Brasil. Eu acho que está faltando realmente um pouco de competência para dirigir. Organização. Doutor Fará, deixa eu retomar um pouquinho, falar um pouquinho do nosso futebol doméstico. Essa pergunta do Ailton, a resposta depois nós fazemos um intervalo. Tá? A gente tem visto muitas faixas nos estádios
no interior, mesmo aqui em São Paulo, de apoio ao seu nome. Você já está fazendo campanha para a reeleição ou isso é um apoio espontâneo? Para a CBF, né? Não, eu entendo Essa é uma pergunta de que vários se eu vier a telespectadores. ser candidato à reeleição, ela deverá acontecer por um trabalho competente. Então, essas Eu não faixas, pretendo então, disputar a são eleição espontâneas. mais. Eu vou prestar 3 anos de serviço ao futebol de São Paulo, porque eu me dispus a isso, e se eu fizer uma boa administração, cumprir minha obrigação. E eu espero cumprir. E depois espero receber de cada companheiro dirigente, de cada presidente de clube, apenas o seguinte: Fará, você cumpriu o seu dever. Eu vou estar muito satisfeito. E a CBF? A CBF não faz Não. parte dos meus sonhos. Não Quer dizer que o senhor Não não, mesmo. nesse momento, o senhor não é candidato à reeleição na federação? Aliás, eu Ou já em me momento reuni com nenhum? os 22 clubes e pedi a eles que arrumassem um candidato para as próximas eleições. E acharam? Não sei, não perguntei ainda. Vamos E o esperar, tem indicado? tempo para E o isso. indicado quem é? Entre os 22 existe pelo menos 60% que tem competência para ser presidente da federação. Fará, uma grande preocupação de vários telespectadores é com a segurança nos estádios. Maria Tereza Medeiros, da Vila Madalena, diz que vai assistir a final do Campeonato Paulista se estará proibida a entrada de torcedores com bandeiras e mastros. O José Tadeu Afonso, de Sertãozinho, diz que ficou impressionado com a falta de segurança no estádio do Inter de Bebedouro e se há algum tipo de fiscalização nos estádios da segunda divisão. E o Eduardo Costa, de Jundiaí, pergunta quando que a federação terá um tribunal esportivo para punir a violência das torcidas e jogadores. Essa é uma preocupação realmente que todos nós estamos interessados em solucionar. Nós tivemos por volta de 250 jogos nesse campeonato, 2 deles com tumultos desagradáveis, o acontecido em Bragança e aquele acontecido em Sorocaba, e um pequeno tumulto entre torcedores da Portuguesa e a Polícia Militar no estádio do Canindé. Pode ir tranquilo assistir às finais. Nós temos um sistema montado para as 2 partidas com a Polícia Militar de total tranquilidade ao torcedor. Já vivemos um momento de tranquilidade nos últimos jogos e eu tenho absoluta convicção que as torcidas do São Paulo e São José vão desportar à altura de finais de campeonato do porte de São Paulo, que é o mais importante do país, por que não da América do Sul. No que se refere aos estádios do interior, por coincidência, a Polícia Militar da região de Bebedouro me mandou um relatório do estádio e nós já demos um prazo de 30 dias ao clube para corrigir as deficiências que apresenta naquela localidade. E dentro de 30 dias, o nosso departamento técnico irá fazer uma vistoria no Internacional de Bebedouro. E sobre a ideia de criar um tribunal para as torcidas? Não há necessidade de criar-se um tribunal para isso. Basta que no próximo regulamento do campeonato tenhamos dispositivos próprios para punir esse tipo de anomalia que acontece nos estádios. E já anotamos isso, o nosso departamento jurídico já está preparando para o próximo regulamento vários dispositivos para coibir esse tipo de violência nos estádios. Presidente, agora vamos tentar penetrar um pouquinho nos bastidores do nosso futebol. O senhor é um homem experiente, que já conhece todos os bastidores. Uma vez eu lhe perguntei se havia mutreta em futebol, o senhor disse que sim, publicamente. Porque contam-se muitas histórias, quase nenhuma delas provadas. O que houve com o Rui Rei, por exemplo, em 77, naquela decisão Ponte Preta e Corinthians? Teria sido pênalti contra o São Paulo naquela decisão do Campeonato Brasileiro, Guarani e São Paulo, 86? Dá alguns exemplos de mutretas, dá alguns exemplos... Deixa eu complementar aqui. Pois não. O São Paulo participou de 7, né, praticamente das 9 decisões esse ano. Será que ele teria alguma influência, alguma força grande lá na federação? Em 1960, foi fundado o Estado da Guanabara. O governador era o Sete Câmara. E acontecia o concurso de Miss Brasil. E nós patrocinávamos esse concurso. E recebemos um telefonema do presidente Juscelino Kubitschek que a Miss Brasil deveria ser a Gina McPherson, que era a Miss Guanabara. A mulher mais bonita do concurso era uma moça de Caratinga. Eu não me lembro o nome, mas tem a fotografia. E a eleita foi Gina McPherson. Só de pescoço ela tinha 42 centímetros. Há mutreta em concurso de Miss Universo, em Fórmula 1, em boxe, natação, e em todas as atividades. Porque existem maus e bons elementos em toda atividade. No futebol, existe. Na sua opinião, o que houve com o Rui Rei
não estou acusando aqui o Rui Rei, ninguém, e nem o Aragão naquele jogo, absolutamente. Hein? Seguinte, do Cid no jogo da Ponte Preta, o Aragão no jogo de Campinas, São Paulo e Guarani, não estou acusando. Agora, na sua opinião, o que houve? Por que o Rui Rei aos 9 minutos aconteceu aquilo? Por que um pênalti tão claro não foi dado? Na sua opinião, assim? Na minha opinião, vivíamos um momento de grande emoção. O Corinthians vinha de 20 e tantos anos de jejum em termos de campeonato. E aquele ambiente de festa e carregado em alguns momentos atingia o árbitro, o jogador, o torcedor, o dirigente, todos. Mas vou aproveitar a resposta do Vicente Mateus num programa que fizemos numa emissora no sábado. Ele disse que todos os males do mundo me aconteçam se eu tiver algum acerto com o Rui Rei. Fico com a palavra do Vicente Mateus. Presidente, e com relação ao São Paulo, ele teria uma força para disputar tantas vezes a final? Lógico. Na federação? Não tem força. Contratou excelente jogador. Tem o Careca há 31 anos, o melhor centroavante do mundo. Mas alguns gols do São Paulo foram irregulares, né, durante essa campanha. Alguns gols do São Paulo foram irregulares. Muitos gols do Brasil em Copa do Mundo foram irregulares. Nas Olimpíadas, o Brasil foi prejudicado pelo árbitro russo. É uma mera coincidência. Contra a Espanha, o Brasil foi ajudado por um árbitro russo e assim por diante. Isso é desporto. Presidente. Acontece no dia a dia. Por isso, ainda o futebol não é arbitrado por computador. O dia que for, não acontece nada. Agora, em relação ao juiz, que tipo de exame é feito com o juiz? Exame de vista? Oftalmológico, E qual é a exame periodicidade? físico. Porque a gente vê, muitas vezes, Qual, o quê? juízes mal colocados, assim, às vezes talvez não vêm direito. Você dirige, não? Hã? Você dirige? Sim. Já bateram no seu carro? Já. O cara faz exame da vista, faz exame de volante, ele faz inclusive exame de motor para saber alguma coisa sobre o motor, como Mas é o que juiz mexe é na uma vela, peça e diferente. bate no seu Você não carro. pode pegar um exemplo assim. Mas isso é milhares de exemplos, não é um. Tomara fosse um. Mas o A juiz, cada 20 ele é carros que estão na rua, determinante. 9 foram já abarroados por outro. E qual é a periodicidade desses exames nos árbitros? Normalmente, senhor, por exemplo, recentemente tivemos dúvidas sobre um árbitro, mandamos ele fazer um exame. Agora, Apenas normalmente, antes de cada inscrição, ele tem que apresentar todos os exames. E a cada momento que a comissão julgar necessário, faz exame. Mas um árbitro até sofre vários exames, porque ao iniciar a sua inscrição para a federação, ele fez exames. Agora, para entrar no quadro nacional, faz outro exame. Então, não é esse o problema da arbitragem. É um ser humano. Um ser humano. Ele precisaria um computador no braço direito, E você é ele favorável precisaria a isso? um vídeo no braço esquerdo e congelar a imagem. Se ele congelar a imagem, não erra uma. E você é favorável à informatização da arbitragem? Na arbitragem eu seria, mas é impossível. É No impossível. carro de Fórmula 1 já estamos andando com a câmera de televisão. Talvez aconteça. Talvez na um arbitragem. telão, assim, no Se houvesse talvez, isso, não ontem é. teriam sido apitados 2 pênaltis claríssimos, né? Isso Um que eu no ia Cláudio perguntar, Adão presidente. e outro no Tita. E que tal houve aquele pênalti que tirou aquele clube alemão com o Napoli? Foi pênalti? Quando foi, não deu. Quando não foi, deu. Todo mundo viu. É verdade, não é? Isso acontece no mundo Mas por inteiro. que não o replay? Por que não, já que vivemos uma era da informática, por que não a tecnologia ajudando o futebol também? Vamos aguardar a próxima Copa do Mundo, eles devem implantar isso. Sinceramente, eu soube que devem implantar o telão nos estádios obrigatoriamente e talvez seja uma grande solução. Eu concordo com você. Há que se dar ao árbitro também uma responsabilidade maior sobre os atos praticados. Porque o árbitro tem um poder discricionário. O futebol americano tem Por isso que não pode fazer aquela um comparação. juiz que se você- comunica com 3 outros juízes lá em cima que veem o lance apitado numa televisão e comunicam ao árbitro da partida o que eles acharam do lance, o que aconteceu realmente, porque eles veem o lance de vários ângulos, né? E analisam a posição do árbitro naquele momento. E ele só penaliza o clube se os 3 árbitros lá de cima concordarem que houve uma falta. Isso é Consenso, né, entre eles. Não, eu acho que completamente cabível, sabe, eu não? tenho uma mentalidade muito moderna no que se refere a futebol. Eu acho que as regras do futebol estão arcaicas, há que se reformularem muito. Totalmente, né? Nós precisamos- Futebol e lateral com a mão. Nós precisamos mudar muita coisa. Por exemplo, o treinador de futebol não pode ser uma estátua no campo. Ele tem que ter uma atividade mais senhor defendeu mais essa tese constante. ainda há pouco, né? Eu acho que devia parar a partida, pelo menos 2 minutos do primeiro tempo, 2 minutos do segundo, deixar o treinador dar instruções. E parar o cronômetro também. Tudo, lógico. Eu acho que o futebol deveria ter 35 minutos em cada tempo de bola corrida. Então o futebol tem que ser, mas isso não depende de São Paulo, nem do Brasil, depende da International Board, Claro. que
A idade lá é 940 anos para 7 pessoas, não é questão de idade. Presidente. Só retomar uma coisa que o Avalone perguntou, mas com um outro enfoque. O Avalone falou em mutretas e tal. Quando, um pouquinho antes do senhor assumir a presidência da federação, o senhor acompanhou a administração do então presidente José Maria Marinho. O senhor tomou conhecimento de diversas irregularidades na administração do Marinho, como empregados fantasmas e outras coisas que a gente teve a oportunidade de constatar lá na administração. Por que o senhor não fez uma devassa? Por que o senhor não denunciou as coisas que o senhor tinha conhecimento em relação à nefasta administração do seu José Maria Marinho? Bem, eu não entendo a coisa dessa maneira. Em primeiro lugar, eu fui eleito presidente da federação e não presidente do Tribunal de Contas, primeiro. Segundo, não sei se existiam esses empregados fantasmas que você se referiu. Eu sei que haviam essas denúncias. Eu assumi a federação, tinha 114 funcionários. Hoje nós temos 51 funcionários. Até em relação, só dando um gancho, em relação até a situação financeira da casa era bem caótica. Eu sei que hoje a situação é totalmente diferente. Quer dizer, o senhor pegou a máquina com muitos problemas e que o senhor tinha muito conhecimento disso, porque o senhor estava trabalhando diretamente lá, até exercendo o cargo como presidente em exercício. Por que o senhor não tornou público as coisas que o senhor sabia? Eu acho que você tem que respeitar cada estilo administrativo. O fato de uma entidade chegar ao final do mandato de um presidente com estaca zero, não significa que aconteceram desonestidades. O estilo administrativo é muito importante. Tem pessoas que tratam o futebol, administrativamente falando, por lazer. Tem outras que assumem a entidade como uma empresa. Há presidentes que assumem por imposição de companheiros, mas o tempo que ele tem para dedicar-se à entidade não é suficientemente grande ou suficientemente necessário para uma administração compatível com as necessidades da entidade. Eu assumi a federação com uma série de compromissos. Entre esses compromissos, transformá-la numa empresa. E os presidentes de clubes de todas as divisões têm me empurrado a esse tipo de administração, com apoio. Os presidentes hoje arcam com todas as despesas que nós aplicamos e não reclamam, porque sabem que o reverso disso será a devolução desse dinheiro aos clubes. Porque a federação pertence aos clubes e os clubes pertencem às suas coletividades. Não se faz uma administração séria se não fizer um desporto sério. Se você pré-determinar em qualquer tipo de esporte que você participe, quem serão os disputantes do título ou quem serão os disputantes do rebaixamento, aquilo passa a ser uma máfia deterioradora do desporto. Nós fazemos futebol porque gostamos de futebol. Eu disse recentemente no programa que para mim não é nenhum sacrifício dirigir a federação. Porque eu fui lá sabendo de todos os problemas que ela representava, do tempo que ia absorver. Eu faço isso porque gosto. Porque muita gente está contente, graças a Deus. Porque eu sou criticado e respeito essa crítica, porque ela é construtiva, me ajuda a corrigir erros. E porque eu tenho vários companheiros que se dedicam, como eu, para fazer do futebol de São Paulo um futebol sério e grandioso. Ô Fará, o Celso Busqueta do Tatuapé quer saber qual o clube que se encaixa melhor aos clubes europeus enquanto administração. Qual o clube que você considera um clube modelo aqui em São Paulo? Em termos de mentalidade empresarial, buscando um merchandising adequado para o futebol, ainda não atingindo os objetivos que, no meu entendimento, seriam ideais, o clube que melhor se assemelha aos clubes americanos, italianos e ao São Paulo Futebol Clube. Presidente, ainda na linha de bastidores, na véspera da decisão do Campeonato Paulista do ano passado entre Guarani e Corinthians, o senhor teria dito a uma pessoa que no domingo iria entregar o troféu de campeão para o Guarani. E essa pessoa respondeu, mas como? O Corinthians também é um grande time, tem condições de ser campeão. E o senhor retrucou, não, você é muito novo, você não entende dessas coisas, o Guarani vai ser campeão. O senhor não esperava que um Viola cruzasse o seu caminho, presidente? Eu não sei se as paredes da federação estão tão transparentes assim. Eu para falar um negócio desse, eu teria que falar no mínimo ao lado de São Pedro. Olha, eu não tenho nenhuma pretensão de que o Guarani seja campeão em qualquer tipo de administração que não seja ganho no campo de jogo. Eu garanto a você que eu nunca disse isso a essa pessoa
E ele está equivocado. Talvez ele tenha feito confusão, porque não vou prejudicar uma pessoa que não conheço. Também não sei o que quer dizer essa linha de bastidores. O que quer dizer essa linha de bastidores? O que você quer dizer com isso, para poder Que saber? existem mutretas nos bastidores do futebol. Só no futebol. Como o senhor disse que existe. Não, porque a linha de bastidores me preocupa muito. Porque A linha de raciocínio, a diziam linha de- as más línguas Do tema. que o Palmeiras não tinha nenhuma força na federação. Posteriormente diziam que o Corinthians tinha grande força na federação. E eu disse há pouco que o Corinthians conseguiu fazer por 15 anos o presidente da federação, que foi o meu Falcão. Depois, por mais 6, fez outro presidente, o Zé Emílio Moraes. 2 homens que fizeram carreira importante no futebol e não ganhou nada. E o Palmeiras teve um período que ganhou tudo. Então, esse negócio de ter força de bastidor, se você não arrumar um Careca, se você não arrumar um Edu, um Romário, um Giovani, não adianta ter força na federação. Ninguém tem mais força no futebol brasileiro que o Ferreira Pinto, que lá está. Mas ele não montou time aí para disputar título, não vai ganhar nenhum. Agora você não acha que quando aqueles 12 clubes que passaram para a terceira fase se reuniram e decidiram tirar da comissão de arbitragem o poder de escala dos árbitros, não foi evidente de que se suspeitava de que o Palmeiras era beneficiado pela presença do Mustafa Contursi no departamento de árbitros? Talvez até suspeitassem, mas não foi evidente. E eu te explico por quê. Não é novidade o sorteio no futebol de São Paulo. O Adilson fez ano passado o sorteio. Só que ele fez porque quis fazer. Essa foi a diferença. E nós agora tivemos um campeonato diferenciado. E trouxemos 3 árbitros do Rio de Janeiro. Então entenderam alguns dirigentes, entre eles o São José, que aí está, que o sorteio seria uma boa fórmula. E nós entendemos que seria. E eu podia ter mudado isso nessa fase do quadrangular. E não mudamos. Eu não vejo mal nenhum em que você possa transformar uma coisa transparente em super transparente. Não há mal nenhum. Mas as opções... Por que não sorteio? Me dá uma razão para não fazer. Se o senhor Mustafa, desculpe, só para concluir, se o senhor Mustafa diz não quero sorteio, talvez aí sim ele estivesse caracterizando esse tipo de mal. Eu acho que ele fez muito bem de concordar e eu de imediato concordei porque foi uma providência salutar para o futebol. Não traz mal nenhum. Tomara todos tivessem o discernimento e a coragem de mudar as regras do critério em benefício dos clubes. Não há federação sem clube. Se os 12 clubes querem isso, nós temos que fazer isso ou ir para casa. Tudo bem o sorteio, tudo bem o sorteio, mas as opções devem ser as melhores, né, para o sorteio. Lógico. E quanto ao veto ao Dulcídio no jogo do Palmeiras? Não houve veto ao Dulcídio. Mas ele foi sorteado, depois foi trocado. Não houve, eu vou explicar, porque isso é uma coisa cristalina e eu tenho testemunho de 2 colegas seus. O meu amigo Dulcídio Vanderlei Bosquilha estava sendo indiciado num inquérito a pedido de 2 jogadores do Palmeiras. Sim. Seria de bom senso preservar o Dulcídio. Então, eu às 3 horas da tarde disse ao João Zanfolim e ao Lucas Neto que o Dulcídio não entraria no sorteio. Por um erro da comissão, e o Reinaldo está aqui na casa, que faz parte da comissão, ela está, colocou por engano a bolinha número 2 no sorteio e coincidentemente saiu a número 2. Mas o Dulcídio já estava fora do sorteio. O Palmeiras não fez qualquer veto ao Dulcídio, não fez qualquer reparo a ele participar ou não do sorteio. A federação, no sentido de preservar a figura humana do cidadão Dulcídio, retirou o seu nome de sorteios dos jogos do Palmeiras. No que fez muito bem, e eu teria repetido. Doutor Fará, E também aproveitando... no Novo Horizontino. Porque estava diretamente ligado ao interesse do Palmeiras, de fato. Então nós tivemos que, se ele tivesse a infelicidade de cometer um equívoco naquele jogo, talvez não julgassem como equívoco. E também tiramos daquele sorteio. E se o Wright for escolhido para a final aí? Ele, há pouco tempo atrás, o Curitiba, né? Mas já está definido isso, os 2 clubes de comum acordo já escolheram 2 trios, um liderado pelo Dulcídio e outro pelo Aragão, Doutor Fará, em homenagem, inclusive, aos árbitros paulistas. aproveitando o gancho dos juízes, é verdade que os juízes de São Paulo que estão com uma pendência reivindicando o vínculo empregatício, né? Esses árbitros não poderão trabalhar no Campeonato Brasileiro se não retirarem essa pendência? Não poderão, não deverão, e ano que vem não trabalharão no futebol de São Paulo. E explico para você com toda a simplicidade, qualquer leigo em termos de matéria trabalhista vai entender. O árbitro tem um poder discricionário. Eu, teoricamente, seria o patrão e o empregador do árbitro. Se eu entrar no campo, ele pode me expulsar do campo. Onde está a hierarquia? Onde está a subserviência? Não existe
Nenhuma fórmula legal. O Orlando Nazareno apitou por um ano no Sul, ele foi árbitro. E ele fez uma palestra dizendo, é uma afronta à dignidade humana a pretensão de vínculo empregatício com a federação. Então eu entendo até um ato não muito digno aqueles que participam de ação trabalhista contra a federação, e assim entende a grande maioria dos árbitros. Mas é que essa pendência, eu tenho certeza que sem vão querer acabar ficar retirando. divulgando dos árbitros, que não é meu caso, mas Eu é que não posso- essa pendência está uma demanda há tanto tempo existe essa demanda, por que essa proibição só agora? Porque eu assumi a federação como empresa, não como lazer. Seria cômodo para mim dizer o próximo que resolva o problema, mas eu não penso assim. Eu assumo tudo e vou assumir isso até o fim. Pode custar quanto for, eu vou chegar, se Deus quiser, à conclusão do convencimento do árbitro de que não pode existir vínculo empregatício. Nós não pretendemos tirar nenhum direito do árbitro. As maiores taxas de arbitragem são pagas no futebol de São Paulo hoje, e o árbitro, você sabe disso, tem autossuficiência até como árbitro. Mas vínculo empregatício não é um ato honesto. Olha, sem querer acusar ninguém, ainda entrando em juízes, me parece meio fascinante, assim, penetrar nos bastidores do nosso futebol. Então, existia no Lago do Paissandu um ponto chique, onde se conta isso, o João Etzel, o juiz da época, falava, eu era um ladrão, sou um ladrão. Hoje não se fala mais isso e não se pode provar. Agora, de que tipo, de que forma se suborna um juiz? Em dinheiro ou por tráfico de influência? Esse sorrisinho do Fará é revelador. Então eu perguntaria o seguinte... É triste. Pois é, eu perguntaria o seguinte, sem Mas merece acusar, resposta. sempre sem acusar. Sempre, Supondo. repito. Pois é, o Leivinha, por exemplo, em 71, fez um belíssimo gol de cabeça contra o São Paulo. O Armando Max disse que foi com a mão e me disse, 2 anos depois, na Áustria, que realmente havia errado. Não há Esse direito. mesmo Armando Max, em 73, conseguiu a proeza de dividir um título ao meio, Santos e Portuguesa, por um erro de aritmética. E, no entanto, esse Armando Max atravessou os tempos como um mito da nossa arbitragem. Eu pergunto, sem acusar o Armando Max, evidentemente, de que maneira se faz o suborno? Eu entendo que para subornar, em primeiro lugar, precisa ter dinheiro de caixa 2. Não pode ser com cheque. É arrumar alguém que queira receber dinheiro e dar um monte de dinheiro para ele. Assim que se faz suborno. Só, não tem tráfico de influência e tal, vem aqui, Não se sei. apita aqui que eu descalo ali, como é que é o negócio? Um cara que está pra gente, namorando. Fará. Você conhece os eu falo com bastidores, você conta com pra gente. clareza, você sabe que eu sou um homem que conta as histórias com toda clareza. Um rapaz que vai namorar uma garota, ele para subornar a garota, tomar um beijo da garota, ele tem que ter um papo suficientemente com poder de indução. Eu não sei se existe possibilidade de suborno árbitro e de que forma se suborna o árbitro. Em 1967, acusaram, por intermédio de uma revista que era a revista O Cruzeiro, de maior circulação nesse país, o Romualdo Arco Filho. Popular Coluna do Meio. Esse. Não, você lembra dessa história? Eu não lembro dessa história. O cidadão que o denunciou chamava-se Danglares Gomes. Por coincidência, era um jornalista. E ele citou a mim como conhecedor do fato. E eu acusei o senhor Danglares Gomes, porque não existe corrupção unilateral. Ela tem que ser bilateral. E para mim, o corruptor é mais criminoso que o corrupto. E a partir do momento que eu concorde que existe corrupção de árbitros, eu estou denegrindo, mais do que já está denegrido, a atual posição do dirigente de futebol. Por isso eu prefiro, sinceramente, Silenciar. ser sonhador e saudosista. E silenciar. E acreditar que em nenhuma categoria, nem de advogados, nem de engenheiros, nem de jornalistas, nem de advogados, sou advogado, exista corrupção. Posso Porque falar, me dá muita tristeza pensar na possibilidade do fato. Dá licença, Michel. O Ricardo Teixeira se elegeu presidente da CBF, a imprensa falou muito que ele gastou milhões para se eleger presidente da CBF, como ele não respondeu. A imprensa não falou, não. Quem falou foi o Nabi, falou ontem no sábado, no programa do Roberto O Nabi Araújo. falou através da imprensa e como o Ricardo não respondeu, eu imagino que o Ricardo tenha gasto milhões para se eleger presidente da CBF. Eu queria saber quanto custa para se eleger presidente da Federação Paulista. E emendando, gostaria de saber se o Executivo Fará recebe um salário da empresa Federação Paulista de Futebol. Não, não recebo. E para se eleger presidente da federação, custa caro. Tanto custa caro, que eu fiz pelo menos 8 páginas na Gazeta Esportiva, páginas inteiras de propaganda, e os clubes pagaram essa propaganda. Aqui estão vários clubes, Nacional e outros, que pagaram parte dessa publicidade. Eu só cheguei à presidência da federação graças à vontade dos clubes e gastaram dinheiro para isso, me apoiando publicamente, e eu tenho exatamente 12 quadros na federação com as páginas de jornais. Custa Agora, caro.
Michel. Presidente, o senhor falou que é um sonhador, né? Mas vamos botar os pés no chão. Durante o Campeonato Paulista não houve exame antidoping. Houve. Houve? Nessa fase A decisiva do agora. quadrangular. Por No que campeonato que, todo não houve. por que que não houve? Por que que não tem exame antidoping? E se tem nas partidas finais, é uma desconfiança? O que que é? Não, não é. Vou te explicar, você tem razão. A pergunta é perfeitamente pertinente e importante. Lamentavelmente. Porque não... houve um exemplo muito claro, né? Na minha opinião, sem querer acusar pessoas, como diz o Avalone, né? Mas Pelo amor de Deus, né, Michel? Sem querer acusar ninguém, apenas fiquei lembrando fatos, mas houve dois comportamentos bem distintos nessa fase final de um clube do interior contra clubes da capital, né? Houve visivelmente, né, dois comportamentos bem distintos. Isso não poderia ser feito o exame antidoping durante o campeonato, normalmente? Lamentavelmente não. Não temos ainda uma série de laboratórios especializados nesse tipo de exame. Temos a USP, que é a doutora Esther, temos a possibilidade de fazer no Jockey Club, que é com a doutora Esther também, e está agora sendo constituído um laboratório no Rio de Janeiro da maior competência, por influência da FIFA e da CBF, para atender o futebol brasileiro. Não se faz exame antidoping nesse país, a não ser em São Paulo. E nós tivemos muitos problemas para a conclusão dos exames. Então eu conversei com o Dr. Osmar de Oliveira, que é o responsável ainda por esse setor na federação, e ele não viu possibilidade durante todo o campeonato de fazê-lo. Porém, nessa fase final, como o número de exames é muito reduzido, é um em cada rodada, nós pudemos atender e fazer. Mas para o próximo ano, ou montaremos um laboratório em comum com a CBF, esse do Rio de Janeiro, participando desse laboratório, ou vamos estudar uma fórmula adequada. De momento é difícil o exame antidoping no país. E a federação tem um controle sobre esse exame antidoping? Ah, sim, nós mandamos o material para o laboratório e recebemos um relatório posteriormente do exame. Porque tanto que o Mário Sérgio, né, segundo a revista Placar, se dopava há muito tempo e só foi apanhado no Palmeiras, em 84. Porque é o seguinte, Fará, o funcionário da federação que atuou no jogo Bragantino e São Paulo foi procurar a equipe aqui da TV Cultura pedindo uma carona para vir a São Paulo porque tinha perdido o carro da federação, deixaram ele lá. Não, a federação não tem nada a ver. Me fizeram essa pergunta hoje, por isso estou perfeitamente ao par do assunto. Não compete à federação nem levar o responsável pelo exame, nem trazer ele de volta. Mas não é uma situação preocupante essa? Não, eu vou conversar com o doutor Osmar e eu acho que aí houve qualquer coisa porque eles têm competência suficiente para ir e voltar. Não sei o que aconteceu, talvez em função do isolamento do estádio o carro tenha se perdido desse funcionário do laboratório, mas eu desconheço a matéria, não é competência da federação nem levá-lo, nem trazê-lo porque é sigiloso o exame. Presidente. Ninguém sabe quem está indo e que tipo de exame será feito e com quem. Isso é de livre escolha do Dr. Osmar de Oliveira. E ele poderá responder sobre o assunto. Por que é feito exame antidoping sem contar a parte financeira, sem contar a falta de laboratório? Por que só na parte final é que é feito? Bem, ano passado não fizemos nem na parte final. Há uma grande dificuldade de se fazer esses exames adequadamente. Não se justificaria numa rodada com 11 jogos fazer exame antidoping por um único clube, por um único jogo. Eu entendo que seria injusto até. Teria que fazer numa rodada de 11 jogos, no mínimo 3 jogos. Não havia condições técnicas para que fizéssemos isso. Em primeiro lugar, a coleta do material é feita em cidades a 400, 500 quilômetros. Esse material tem que retornar à capital devidamente embalado. Teríamos que ter um freezer, alguma coisa apropriada. Porque anteriormente chegou-se a alegar, o Mário Sérgio alegou, que o material não era dele, era de terceiros. Então nós não temos uma tecnologia adequada para exame antidoping. Tudo bem, eu só quero saber por que passamos o campeonato inteiro sem exame antidoping e chega na fase final, temos exame antidoping. Por quê? O que vai mudar? Você mora em casa ou apartamento? Eu moro em apartamento. Você tem mais de 20 parentes? Não. Eu tenho mais de 50. Eu não posso fazer almoço em casa. Se fizer, posso convidar 4 só. Senão tenho que levá-los a um clube. Então eu expliquei e vou ratificar. Eu não posso pensar em exame antidoping, eu pelo menos, numa administração que pretende
agir com muita Se seriedade. passamos o campeonato inteiro sem exame antidoping, por que fazer nos últimos jogos? Porque eu poderia fazer num volume de jogos não superior a 4, ou a 2, ou a 3. Mas em 11 jogos era totalmente impossível. Doutor Fará, Tanto é que é mais fácil para mim fazer um exame antidoping num jogo final que joga um clube só. Agora, para satisfazer a sua curiosidade, dentro do espírito do raciocínio que você está encaminhando, que eu entendo perfeito, o Ceará pediu uma ocasião para São Paulo fazer o exame antidoping lá. Jogavam Fortaleza e Ceará. E deu positivo para os dois clubes. Parece campeonato baiano. Você, Presidente, o senhor que... Você falou em mentalidade empresarial, né, no futebol, que ela é necessária mesmo, até de gerentes remunerados. Agora, o que você acha da presença de políticos no futebol? Eu acho que desde que o político não misture a atividade, eu acho perfeito. Não vejo mal nenhum. Mas é possível isso? É quase impossível. Mas o Adilson Monteiro Alves conseguiu. Presidente, é quase impossível. O Adilson Monteiro Alves conseguiu, porque ele tem uma mentalidade esportiva. Ele passou um ano no departamento de árbitro, que é o mais importante departamento da federação, um dos mais importantes. Você acha que Não o fez futebol política. elege? Agora, qual é a Elege? pior acho que espécie não. do político? Não elege. Qual é a pior espécie do político? O político profissional ou aquele político dos bastidores que vive se vangloriando de ter poder na federação, como o senhor sabe muito bem, um caso típico que teve no nosso futebol paulista? Qual é a pior espécie do político? É a pior espécie de qualquer ser humano. O aproveitador, o incompetente, aquele que coloca acima dos interesses coletivos o interesse pessoal, aquele que busca a promoção de ordem pessoal, aquele que busca tirar vantagem de cada atividade que pratica. Então o homem tem que ser um pouco sonhador, um pouco saudosista, um pouco realista e, acima de tudo, mais certo do que errado. Porque eu não sou perfeito, eu sou um homem com defeitos e qualidades, que acerta e erra. Mas eu procuro sempre, no dia a dia, tentar acertar mais do que erra. Agora, quem pretenda usar de qualquer tipo de atividade para tirar vantagem, até o cigarro foi a falência. Até por vaidade, né? Falar, eu mando, olha, até que beijar minha mão. É, para se manter em evidência também, né? Quem diz que manda, geralmente não manda nada. É? Mário Sérgio está querendo fazer uma Será pergunta. que não manda mesmo? Não, não manda. Presidente. Quem manda não precisa falar. Presidente, o senhor que gosta de fazer comparações do futebol com circunstâncias do cotidiano, o senhor chamou a Copa União no ano passado de torneio caça-níqueis, mas o Campeonato Paulista desse ano está apresentando uma média de público de 8.149 torcedores. Quer dizer, presidente, não tá indo para o mesmo caminho o torneio caça-níqueis? E uma outra perguntinha, o que a Federação Paulista tem feito em termos efetivos para combater um velho problema que é a evasão de renda? A Copa União do ano passado teve um público médio de 13 mil torcedores. A terceira fase desse campeonato, o Palmeiras teve um público médio de 42 mil torcedores. Isso significa que mesmo com a presença honrosa desportivamente, mas deficitária em termos de arrecadação, do Juventus, do Santo André, do Bragantino, do São Bento, o Palmeiras conseguiu um público médio de 42 mil torcedores. Você que vive futebol e faz futebol, você sabe que essa média é superior aos jogos da Copa do Mundo, de qualquer uma das Copas do Mundo. Então aqui não é um futebol caça-níquel. O Palmeiras é um A caso Copa isolado. União, respondendo sobre a Copa União, eu entendia um torneio caça-níquel, porque ele não se constituiu dos melhores tecnicamente, não respeitou o índice técnico. Ele foi criado no interesse momentâneo de um grupo que pretendia criar uma firma de merchandising, transformou a firma numa segunda CBF, exorbitou dos direitos que tinha, cometeu equívocos graves, mas deixou uma bela lição de como fazer campeonato, que o futebol é uma mercadoria que pode ser muito bem vendida, e que o presidente Fachina, que aí está, hoje presidente do Clube dos 13, mentalizou seus companheiros que este grupo deve tratar da matéria de merchandising e contestar o que a CBF fizer de errado, o que é mais do que justo, e o clube pode fazer isso isoladamente. Então, o Clube dos 13, num determinado momento, embora o caso Miguel Aidar, eu gosto de dar nome aos bois, eu o considero um moço competente, é meu amigo particular, ele não dominou momentaneamente, nem a vaidade, nem o poder. Se ele tivesse conseguido isso, ele seria, e será no futuro, porque ele está aí ainda e se voltará à atividade, um grande dirigente. Mas o Clube dos 13 foi um péssimo exemplo de clube privê.
E eu espero que ele se reformule e readquire a sua postura adequada, que é de fazer merchandising do futebol. E não tem influência na escolha de quem participa de campeonato, nem de regulamento, nem de tabela, nem de negociação isolada. O que você acha do fim do campeonatos estaduais, uma proposta do Clube dos 13? Eu acho que devia acabar com as prefeituras, com o governo do estado, fazer tudo um cacique só. Presidente, E voltando ainda ao problema da evasão de renda. Presidente, problema da evasão de renda é um velho problema do nosso futebol. Evasão de renda é um problema sério em qualquer lugar, até no cinema brasileiro. Por que até hoje não foram instalados catracas eletrônicas? A pergunta do Pércio Martini. Não foram instaladas as catracas, mas foram péssimas no Pacaembu. Porque a eficiência dessas catracas não atende ainda ao fluxo de público nos estádios. Talvez, no futuro, instalando-se catracas similares aos dos metrôs, por exemplo, tenhamos possibilidade de melhorar. Mas para se corrigir a evasão de renda não precisa catraca, precisa numerar os estádios. E esse é o caminho que o futebol de São Paulo vai atingir muito breve. Doutor Fará, eu quero aproveitar, voltar a falar do Campeonato Paulista e saber a partir da fórmula, né, do campeonato desse ano, com os 3 pontos, com os jogos empatados sem gols nos pênaltis, se essa fórmula te agradou, como é que você viu essa experiência e se ela pode ser repetida no Campeonato Paulista do ano que vem? A fórmula foi boa, sinceramente foi uma boa fórmula. Tem erros. Aumentou a média de gols? Aumentou? De gols aumentou muito. Nós temos uma média de 2 pontos qualquer coisa de gols, o que é muito parecido com a média de gols na Itália. É uma boa média. Deveremos atingir uma média de 10 mil torcedores. Em termos de arrecadação, os clubes, na sua maioria, tiveram um bom fluxo de dinheiro nesse campeonato, mas temos que mudar. Temos que inovar. Não é o campeonato ideal. Não, eu digo essa fórmula, especificamente sobre a fórmula de 3 pontos. Não, essa fórmula, eu não repetiria a fórmula. Eu não repetiria. Como não repetiria nenhum tipo de fórmula. Você achou que mais uma? Pois olha, você achou que os times passaram a jogar mais ofensivamente com esse... Bom, eu não teria suspendido, por exemplo, os 3 gols, nem a penalidade aplicada no 0 a 0. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer num jogo de futebol para o torcedor que paga é 0 a 0. Mas o Guarani e Português empataram em 3 a 3, ficaram com 1 ponto só, né? E fizeram 6 gols. Mas isso é circunstancial, poderia acontecer um empate de 8 a 8. Mas não acontece. Então daí seria meio injusto. Né? Eu fiz um levantamento sobre isso, vou lhe dar alguns dados. Nós tivemos, por exemplo, 13% de 0 a 0 nesse campeonato. Nós tivemos 24% de 0 a 0 em jogos noturnos, contra 8% mais ou menos em jogos diurnos. A noite favorece mais, né? A noite prejudica, não enxerga, porque né? não há treinamento noturno no Brasil. Você me diga qual clube que faz um treinamento para jogar à noite? Nenhum que eu Nunca conheço. se fez, nem a seleção brasileira. É um bom levantamento. Agora, presidente... Outra coisa, tivemos 15,90% de partidas com 3 ou mais gols. O que é um índice muito bom. Até porque a primeira fase foi disputada por clubes mais fortes e por clubes mais fracos. Mas uma fórmula, aliás, não é bem fórmula, uma inovação, uma volta às origens, que eu considerei da maior importância, esse campeonato que eu daria nota 7,5, que o futebol voltou a ser rediscutido, é a volta do campeonato dos aspirantes, que é da maior importância, não só para revelar jogador, como também para manter a forma dos jogadores que estão voltando. O campeonato dos aspirantes está nos planos. Sem dúvida nenhuma. Aliás, você me lembra uma coisa muito importante. Nós recebemos já 3 propostas de 3 redes de televisão para adquirir o campeonato de aspirantes. Mas nós vamos preservar o direito de quem iniciou conosco e perdeu junto, porque os clubes estão gastando dinheiro no aspirante, não estão ganhando nada. Futebol não é para ganhar, mas é pelo menos para você não ter despesas exageradas. E nós vamos estudar. O campeonato de aspirantes será um campeonato rentável a partir de 90. Vamos falar um pouco da final aqui, a respeito dos gandulas, né? Tem sido um problema. Que é um problema Como muito sério. Como é que vocês estão... Nós vamos colocar no regulamento... Porque os gandulas agora serão do São Paulo, né? Não, agora serão da federação. Nos 2 próximos jogos, gandulas da federação. Só agora, né? Mas e antes? É como no caso do... Veja bem, tem um pipoqueiro que fica em frente à federação. Não, mas deixa eu contar, é sério. É sério. Tem um pipoqueiro em frente à federação e o Marinho costumava todo dia ao sair comprar um pacote de pipoca. Ele está reclamando vínculo empregatício. Você já pensou em levar gandula em todo jogo que vai acontecer? Não. Vou arrumar mais uns 400 reclamações trabalhistas. Não, você quer fazer uma Nós temos que pergunta? achar outra solução. Qual é a solução? Nós vamos colocar no próximo regulamento que o gandula terá que ter idade mínima de 18 anos, eles terão que estar inscritos na federação, terão que apresentar ao observador da presidência seu cartão de inscrição e ele estará sujeito a todas as penalidades previstas no Código Disciplinar.
Primeiro. Segundo, nós baixamos uma norma, uma resolução, que se o Gandula interferir na competição, isso aconteceu na divisão especial, quando o Gandula tirou bola aqui entrando no gol, o clube perderá os pontos e 3 mandos de jogo. Então nós estamos tomando providência. Nós temos mais apenas 2 minutos, o Nelson, o Avalone e o Michel para encerrar. Fará, a gente falou muito aqui do Avalone, o Michel lembraram Pelé, Garrincha, e o meu medo é mais do presente. A gente tem a eliminatória aí, podemos até não ganhar do Chile, aliás, segundo o Aravena, o técnico do Chile, o Brasil não é páreo para ele. Você como dirigente, Fará, já parou para pensar, para avaliar as consequências de uma desclassificação do Brasil, nesta que seria a primeira Copa do Mundo, que o futebol brasileiro não participaria? Seria um bem ou um mal para o futebol brasileiro? Seria um mal terrível. Seria a mesma coisa que você acabar com a merenda escolar. O povo brasileiro não vai tolerar de nenhuma maneira essa desgraça. Isso poderá até acontecer, mas será uma desgraça nacional maior que a inflação de 30% ao mês. E eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque eu acredito na competência do presidente Ricardo Teixeira. Ele há de mudar se necessário for, mas se o Brasil não se classificar, jogando contra Chile e Venezuela, realmente nós estamos atrasados mais de 30 anos. Você acha que nessa hora o Averlange pode dar uma forcinha? Eu acho que o Ricardo Teixeira tem escola suficiente para tomar uma atitude. Avalone. Bem, eu só queria lembrar aqui que a Argentina também já foi desclassificada e foi campeã do mundo depois. Mas eu queria citar aqui a TV Cultura, quanto ao caso do Gandula, que me parece muito importante. A TV Cultura mostrou o jogo na Copa Cultura, que o Gandula salvou um gol. A bola estava entrando e o Gandula salvou o gol. Acho que tem que ter o maior rigor. Já que o simpaticíssimo Volpe me permitiu falar da TV Cultura, eu lembro aqui, num rápido comercial, que a TV Gazeta também conseguiu um programa especial, todos os sábados, ao meio-dia 6, o Sábado Esporte, com material da ESPN. Tá bom, Volpe? Muito bem. Legal. Michel, vai ser. Nós vamos lá distribuir ingressos a partir de amanhã às 11h30. Eu abro mão. Muito bem, o nosso tempo está esgotado. Nós estamos chegando ao final do Roda Viva. Gostaríamos de agradecer ao presidente Eduardo José Fará, aos jornalistas convidados, aos convidados da produção, aos telespectadores que participaram. As perguntas que não foram respondidas serão todas encaminhadas ao presidente Eduardo José Fará. Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 9h30. Boa noite.